Eu convido vocês para o capítulo de número 2 do livro de Atos. Eu me lembro que da última vez que ministrei aqui no Templo Sede, também numa terça-feira após o Acampa, ano passado, eu ministrei sobre a perspectiva pentecostal acerca das línguas estranhas. Eu sou um jovem assembleiano pentecostal continuista até o tutano. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio que quem fundou a igreja foi Jesus e quem deu continuidade é o Espírito Santo. Nós vamos tratar alguns assuntos nesta visão sobre a igreja pujante, a igreja de Cristo, que foi instrumento para o primeiro século até os dias de hoje, a igreja de Deus. Amém? Capítulo 2. Convido os irmãos para o versículo de número 39. Atos 2, 39. Diz a Bíblia: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Estejam sentados. Agradeço a Deus pela vida do pastor Gildean, da sua esposa, a irmã Joeleila. Esse casal abençoado que me adotaram aqui em Machadinho do Oeste. Nós nutrimos de um bom relacionamento espiritual. Quem estava ontem no Acampa ouviu uma fala do pastor que eu faço muitas perguntas. Eu acho que em um dia eu devo fazer a ele em média de umas 30 perguntas, eu acho. E todas elas são relacionadas, são mais ou menos isso, umas 40, pastor. Isso aí, né? Eu pergunto muito ao ponto de ele olhar para mim, tem hora que ele olha para mim e fica em silêncio. O que aconteceu com o pastor? Ele está só me olhando. Mas esse é o desejo de ser um obreiro, que além de agradar a Deus, eu desejo muito defender a igreja que eu congrego. Eu sei que nós já temos Cristo pela sua defesa, mas eu digo no termo apologético, em relação à doutrina bíblica, a sistematização das doutrinas. E eu sempre faço 1.000 trilhões de perguntas para receber dele uma orientação. Pastor Gideão, pastor conceituado, pastor Nelson, nosso presidente, tem por ele um carinho muito grande, porque tem um exemplo e uma fé no ministério. E eu que estou começando, eu preciso aprender com esses homens de Deus. Quem concorda comigo diz amém. Deus abençoe os pastores, a minha retaguarda, que o Senhor seja convosco. Deus abençoe o evangelista Silvano e ao Mádima, neste trabalho do Acampa, é o 2º ano consecutivo, que Deus me dá a graça de ministrar para a juventude. Foi uma bênção, 4 e pouco da manhã, Jesus batizando com o Espírito Santo, jovem recebendo milagres. É melhor estarmos na presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Igreja de Deus, às terças-feiras aqui os irmãos estão falando sobre os resgates, ou resgate de alguns valores, princípios. E o pastor está muito bem dando a vocês o conhecimento da palavra, e ele me deu a liberdade de ficar à vontade esta noite para a exposição de um texto. E na reflexão interna do meu coração, Deus me direcionou às lembranças do que nós estamos vivendo em Porto Velho, dos textos sagrados que estão sendo ensinados a partir do livro de Atos. Eu quero acreditar piamente que a igreja de Jesus que está comigo aqui esta noite tem conhecimento
prescreve, compreende-se a narrativa dos 28 capítulos que constrói o único livro histórico do Novo Testamento. Ele é histórico porque é narrativo. Ele é narrativo porque ele conta, principiologicamente falando, os primeiros 30 anos da igreja primitiva. Do capítulo 1 ao capítulo 28 de Atos, nós temos aqui incluso os primeiros 30 anos da igreja. É claro que nós precisamos fazer uma avaliação de que o autor deste livro, que é o médico amado Lucas, o evangelista, ele não colocou aqui todos os acontecidos, as eventualidades que foram agendadas pelo Espírito Santo na história dos apóstolos, dos anônimos, dos profetas, daqueles personagens que aparecem no decorrer da história bíblica. Ele apenas colocou aquilo que funciona como inspiração, explicação para a igreja de Deus. Vou dar um exemplo. Digamos que ele colocasse o conteúdo da mensagem de Paulo, que em Troade ensinou a noite toda. Só disse que pregou demais, não disse qual foi o argumento. Se ele coloca aqui o que Paulo pregou naquele dia, eu acredito que só a mensagem de Paulo daria os 28 capítulos. Até porque o apóstolo Paulo, quando ele ia pregar, ele não gostava muito de pregar poucos minutos. Ele gostava de desenvolver uma mensagem um pouco que longa, para que alguém depois não dissesse: eu não ouvi a palavra de Deus. Então nós temos aqui nestes 28 capítulos, como eu disse, principiologicamente falando, os primeiros 30 anos da igreja. O que é colocado aqui é para nos servir, para nos certificar como que se deu o nascimento introdutório da igreja de Jesus, a partir do que e como. E nós sabemos que as respostas estão na própria Bíblia, que foi a partir de Cristo, para a glória de Deus e para o crescimento do rebanho do Senhor. Agora nós precisamos fazer uma análise histórica para compreendermos a necessidade deste livro. Todos os 66 livros da Bíblia contêm veracidade, contém revelação, contém um apontamento para Cristo, mas em cada uma das suas peculiaridades. Nós precisamos entender que Atos também tem a sua característica, que é uma característica documental. Como assim? Paulo já tinha escrevido praticamente todas as cartas, os evangelhos praticamente escritos. Não dá de explicar para os irmãos essa cronologia pelo tempo. E tinha muita coisa já escrita, só que não tinha nenhum documento que explicasse como se deu esse movimento, a partir de como e de quando. Lucas, que não era apóstolo, percebeu a necessidade de escrever uma documentação que confirmasse que essa igreja não nasceu da filosofia daquela época, não nasceu dos pensamentos agnósticos daqueles dias, mas que nasceu a partir do Cristo crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou, e passando 40 dias entre os discípulos, deu-lhes mandamentos, provas incontestáveis da sua ressurreição, orientando-lhes: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a partir desse revestimento, dessa introspecção, a glória de Deus toma estes homens, que a partir daí então são chamados de o povo do caminho, mais tarde os crentes. Então é um documento para registrar que a nossa história, que o nosso povo
tem fundamento. Porque nesse tempo alguém já perguntava: como foi que se deu a igreja? Da onde é que esse povo veio? E aí, pela revelação de Deus, Lucas escreve esse documento, que para nós hoje nos certifica muito bem sobre a nossa história, sobre o que nós cremos, sobre o que nós professamos. Então o livro de Atos é uma ponte entre os evangelhos e as cartas paulinas, a princípio também as cartas gerais, chamadas de cartas universais. Então esse documento nos registra isso. Mas a priori, nós percebemos que no capítulo 1, Lucas, o médico amado, que registra este livro com a responsabilidade de documentar o nascimento da igreja, ele começa dando uma introdução à ascensão de Jesus, um tratado a Teófilo, que possivelmente era um oficial da guarda romana, que tinha desejo de entender o evangelho, e me parece que Lucas mantinha um tipo de relacionamento com ele, dando-lhe condições de compreender o agir de Deus. E aí ele começa a registrar as últimas falas de Jesus, antes de ser assunto aos céus. Você percebe que quando Jesus ressuscita, ele ainda passa 40 dias entre os discípulos, os apóstolos. Nesses 40 dias ele tinha 2 princípios ou propósitos. Primeiro, continuar ensinando as diretrizes do seu reino. E segundo, mostrar a eles as provas incontestáveis da sua ressurreição. Ele ressuscita e então ele conversa com os discípulos, dizendo uma promessa que todos nós conhecemos. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude de quem, queridos? Que há de vir sobre vós e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Esta promessa é uma promessa muito importante, porque Jesus está declarando que eles vão receber o Espírito Santo. E aqui alguém tenta contradizer que não existe o batismo no Espírito Santo, que o que a nossa igreja professa é uma desorientação teológica. E alguém ainda diz, no seu achismo pessoal, de que a igreja é a Assembleia de Deus, de que o povo de Deus precisa passar por uma desintoxicação teológica, porque nós entendemos errado. Mentira! A Bíblia nos dá a resposta do que nós cremos, e a verdade é que Jesus disse que o Espírito desceria, para que eles se tornassem testemunha, e alguém tenta nos desqualificar dizendo, qual é a necessidade então do batismo? Sendo que em João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou sobre eles o Espírito, e lá em Atos 2 eles receberam. Como é que fica essa complexidade de textos? O primeiro ponto é o seguinte: quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, antes do Pentecoste, era para regeneração, porque os discípulos ainda estavam conectados na antiga aliança. Vocês lembram do Antigo Testamento? Em que o Espírito não habitava, o Espírito Santo visitava, enchia o fulano e o ciclano, e depois ele se retirava e voltava para o Pai, porque não tinha essa habitação. E tudo isso por causa do pecado. Diz Paulo aos Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de quem? De Deus. Gênesis capítulo 3 mostra a queda da humanidade. A partir daí o homem não tem mais aquele acesso a Deus. Deus ainda intervém na história, dando a ideia do tabernáculo para que o homem ainda tivesse uma espécie de acesso, mas era limitado. Só podia entrar quem era da tribo de Levi, sacerdotes e levitas. Percebe-se então que por causa do pecado se tem uma limitação, mas a partir de Cristo essa limitação é quebrada. Porque o mesmo Paulo que escreveu Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, foi o mesmo Paulo que escreveu Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14, dizendo que a barreira que era contra nós foi quebrada pelo sangue de Jesus Cristo. É Ele mesmo que diz
que nós que estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, quando Jesus sopra sobre eles, Jesus está dizendo: eu estou tirando vocês da antiga aliança, integrando na nova, no novo sangue, no novo mandamento, porque agora o Espírito não vai mais visitar, o Espírito agora vai habitar. E isso aqui é totalmente bíblico, porque está escrito, Paulo falando aos irmãos de Corinto, dizendo que nós somos o templo e a morada de quem? O próprio Jesus diz em João 14, que se aceitarmos, Ele e o Pai faz morada em... Irmãos, isso aqui é motivo de levantarmos as nossas mãos, é motivo de abrirmos a nossa boca, é motivo, e de darmos glória ao Senhor, porque é motivo, porque aquele Espírito que visitava, agora ele habita em cada crente que confessa o nome de Jesus Cristo. Por isso que o crente é diferente. Por isso que aonde o crente chega, a comportabilidade dele é chamativa, porque quem mora nele não é apagado. E já diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 29, porque Deus é um Deus de fogo, fogo consumidor. Quem mora dentro de nós não é apagado. É por isso que essa igreja é viva. Aleluia. Meu Deus. Eu vou dizer para vocês, queridos, se tinha alguém que tentou atrapalhar a crucificação, foi o próprio diabo. Algumas pessoas pensam que o diabo ficou muito feliz quando Jesus foi à cruz. Esse foi o dia que ele mais tremeu, porque o diabo, ele sabe, o diabo conhece o que a Bíblia diz de capa a capa, e ele já tinha com certeza identificado as profecias. Ele não é surdo, ele não é cego. Primeira profecia, Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer um que vai fazer o quê? Esmagar a sua cabeça. Você vai para o profeta Isaías, é profecia da semente que nasceria. E aí você vai para o capítulo 53, a biografia de Jesus Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? Aí começa a construção. É um homem de rosto sofrido, é alguém que padece. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós andávamos desgarrados, mas ele nos trouxe para o rebanho. Você acha que o diabo vendo isso não tremeu? Mas aí passou 750 anos mais tarde, nasce Mateus capítulo 1, versículo 17 e 18. Estando Maria desposada com José, apareceu o anjo do Senhor dizendo: Maria, vai nascer aquele que salvará a humanidade. Aleluia. Se ele viu isso, você acha que ele não sabia da promessa da descida do Espírito Santo, irmãos? Claro, tem promessa para nós. E ele tentou interromper. Você lembra quando ele influenciou Pedro? E Pedro diz assim para Jesus: não vai para a cruz não. Qual é a fala de Jesus para Pedro? Partai de mim, Satanás. Porque se tinha alguém que não queria que isso acontecesse, era o próprio diabo. Mas tudo que Jesus disse, ele cumpriu. Ele morreu, mas ele enviou o Espírito Santo. E qual era a dor de cabeça do diabo, irmãos? Sabe qual era? É que com certeza ele devia pensar: se no Antigo Testamento esse Espírito que só visitava o povo, esse povo já me deu problema, imagina agora esse Espírito morando dentro desses crentes. É por isso que as cidades são abaladas pela glória de Deus. É por isso que Machadim é uma cidade que é alvo das bênçãos de Deus,
Porque o Espírito Santo está habitando nesse crente que está do seu lado. Está habitando e morando nesse crente que está do seu lado. Se você der para ele um documento jurídico, e olha que eu estudo direito, tem hora que minha cabeça dói, que eu não entendo nada daquilo, ele não vai conseguir ler. Se você fizer alguma pergunta muito filosófica, ele não vai interpretar. Mas se você perguntar para ele sobre poder, sobre graça, esse crente simples do seu lado, criado na roça, criado distante, e que agora que veio para a cidade, esse crente do seu lado que às vezes não sabe pronunciar nem Gênesis, nem Êxodo, nem Levítico, nem Números, nem Deuteronômio, que tem uma dificuldade até de falar. Eu sei que há uma simplicidade, só que o que mora dentro desse crente é mais forte do que um presidente no palanque, é mais forte do que um político. Talvez esse crente não sabe pronunciar 3 palavras no juridiquês, não tem problema, mas ele sabe falar 30 minutos em um idioma espiritual, que vem do céu, e que desce no ambiente. Em uma das minhas perguntas, eu me lembro que o pastor Gideon me disse ontem: meu filho, a igreja, ela nasceu por causa daqueles irmãos simples, não foi por causa dos grandes doutores, não foi por causa dos poliglotas, não, foi do seu Zé da roça, foi daquele crente às margens do rio Amazonas, rio Madeira, rio Guaporé, que a mensagem do evangelho foi aonde ele estava. E a mensagem pentecostal, ela é interessante, porque ela não é classificatória mediante ao que você tem. A mensagem pentecostal, ela pega o pobre, ela pega o rico, ela pega o grande, ela pega o pequeno, e faz dele um instrumento para a glória de Deus. É por isso, queridos, que Jesus soprou sobre eles, porque aqui eles receberam o Espírito Santo. Então tem diferença entre receber o Espírito Santo e a outra ser batizado. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu confesso Jesus. Quando é que eu sou batizado por Ele? É quando eu tenho a evidência do sinal das línguas estranhas. A igreja de Jesus em Atos, ela começou fazendo missões, e ela começou falando em línguas. Então, se você ler Atos, você vai perceber que a eventualidade dos sinais, eles acontecem naturalmente. Graças a Deus pela presença do Senhor, eu dou aula desse livro já há um tempo, livro de Atos, na ETAD. E uma coisa que me chamou a atenção foi entender o porquê, ou a princípio, nós tiramos essa ideia das línguas estranhas da Bíblia. Como foi isso? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa metodológica desse livro, e percebi que todas as vezes que tem textos que aparecem, que sinalizam a obra de Deus, teve sinais de línguas estranhas. Então 60% desse livro, você percebe, Atos 2, Deus se manifesta, casa de Cornélio, Deus se manifesta, aqueles 12 em Efésios, que só conheceu o batismo de João, quando a mão é estendida, eles falaram em línguas. Então nós não cremos porque alguém disse que é assim, nós falamos em línguas porque é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Mas a minha base hoje aqui, para nós entrarmos em um senso desta mensagem, é explicar à igreja de Deus que nós não podemos perder os valores espirituais que a igreja primitiva preservava. Entre eles, nós percebemos a intensidade da dependência do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo para saber se entra, para saber se sai. Nós chegamos em um tempo em que parece que alguns crentes esqueceram que dependem do Espírito Santo. Mas eu ainda creio
aqueles crentes que estão aqui hoje, os crentes antigos, que alguém não respeita, mas a eles eu dou total respeito, de que a gente depende do Espírito Santo até para tomar um copo com água, que a gente depende de Jesus até para saber se a gente compra a casa da esquerda ou a casa da direita. Mas isso aqui não é uma cultura, isso aqui é a Bíblia, porque Tiago, irmão de Jesus, disse para os crentes: antes de vocês fazerem qualquer coisa, perguntem qual é a vontade de Deus. Quando nós não caminhamos na dependência do Espírito Santo, a nossa tendência é quebrarmos a cara, é perdermos coisas. Eu não vou dizer isso, irmãos, não respeitando, mas com total respeito. Obreiro que não depende do Espírito Santo já perdeu seu machado de trabalho há muito tempo. Crente que não depende do Espírito Santo já perdeu a ferramenta espiritual. Porque percebe nesse livro aqui, a nossa primeira imagem desse livro é que os crentes, os apóstolos é que são os personagens principais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não. Esse livro tem 75 personagens: apóstolos, profetas, anônimos, governantes, carcereiros. São personagens, mas eles não são os mais importantes. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Lucas escreveu esse livro, ele não colocou título. Foi somente no ano 150 que os crentes entraram em censo e colocaram o nome desse livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque no capítulo 1, no versículo de número 12, 13 e 14, você percebe a aparição do nome dos apóstolos. Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 12, qual é a figura principal? Pedro. Se você pegar do capítulo 13 ao capítulo 28, quem é a figura principal? Paulo. Então logo alguém entende que os personagens aqui principais são esses homens. Mas eu digo à igreja que me ouve nesta noite, o principal personagem não é Pedro, não é Paulo e nem os outros, é o próprio Espírito Santo. Por que, Sanders? Porque Lucas faz referência ao Espírito Santo 55 vezes neste livro. E outra, Pedro não ganha 3.000 almas praticamente porque era bom de pregação, foi por causa do Espírito. A igreja não se desenvolveu porque era numerosa, populosa, não, foi por causa do Espírito Santo. Pedro, quando saía de casa, as pessoas não eram curadas quando tocavam na sua sombra, porque ele era poderoso, não, por causa do Espírito Santo. Pedro não olhou para aquele coxo na porta daquele templo e disse: levanta e anda, porque ele era poderoso em palavras, não, foi por causa do Espírito Santo. E isso é tão verdade que quando ele olhou para aquele rapaz, ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Nós dependemos do Espírito Santo. Paulo não foi esse instrumento de salvação, não foi essa bomba que destronou as hostes do diabo, porque tinha conhecimento e estudado 14 anos aos pés de mestres. Não, foi por causa de um dia que ele estava a caminho de Damasco e uma luz apareceu naquele caminho, mudando a história dele. Estevão, que era poderoso em palavras bíblicas, jovem cheio do Espírito Santo, não era um diácono bom, relevante, porque era simplesmente um garoto da igreja, não, é porque ele tinha o Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo não precisa manipular, não precisa inventar, não precisa mundanizar. A igreja de Machadinho, ela tem crescido
crescido, ela tem avançado, porque não precisou mundanizar, não precisou colocar luz na igreja, só precisou manter o Espírito Santo aqui dentro, porque se o Espírito Santo estiver aqui dentro, diz a Bíblia em Atos 2, que o povo ia crescendo, 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 crescendo. Recanta lá, xarapa canta, recala xanda, recamanakalapa, recantamanacanta, recalabassuria candarabacai. Eu estou sentindo a mais profunda alegria produzida pelo Espírito Santo, que está sendo derramada dentro desta igreja. Eu venho como autoridade, porque eu sei quando eu estou pregando, mas eu também sei quando eu estou profetizando. E agora eu profetizo sobre esta igreja pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que Deus vai dar mais graça, Deus vai dar mais saúde para o presidente dessa igreja, mais saúde para os pastores desse campo, mais saúde para a igreja, porque haverá um crescimento nesses últimos tempos, que as ruas de Machadinho serão tomadas, as escolas, os mercados, as ruas, porque pelo Espírito Santo, aonde Jesus chega, a obra do diabo é desfeita. Cadê o crente que acredita? Cadê? Eita, que eu estou sentindo graça, eu já vou terminar. Você lembra de Samaria? Samaria era um lugar tomado de espírito, tomado de demônio, mas diz a Bíblia que depois da perseguição, Felipe, o diácono, evangelista, entra em Samaria, e aqueles demônios foram embora, porque aonde tem um crente cheio, Samaria nunca mais vai ser a mesma. Capatá, Racamandacanta, vai ficando de pé, mas vai ficando de pé dando glória, porque Deus está dizendo: eu vou encher crente aqui esta noite, que quando pisar em Samaria, os demônios vão bater de retirada. Meu Deus, quem depende do Espírito Santo, a promessa ainda é a mesma. Eu ouvi isso essa semana e estou sendo muito tocado. Samaria vai ser abalada pela glória de Deus. Meu Deus. Recanta maragacebe recanda rabachúria. Ribachoricai. Os obreiros à minha retaguarda, estenda a mão para a nave desta igreja, porque eu sou visitado por Deus nesta noite. E o que Deus diz ao meu coração, que ainda pequeno, é que há uma presença que está renovando a saúde de crentes aqui esta noite. Recebe aí, crente, porque Deus está te dando revestimento de poder. Revestimento de poder. Revestimento de poder. É Candaçúria Capataracanda. Ele está dando dons espirituais aqui esta noite. Ele está entregando dons aqui esta noite. Ele está enchendo aqui. Levante a sua mão para receber.
levante a sua mão para receber, porque a igreja que depende do Espírito Santo, ela não para.